Os Enigmas da Esfinge Mortal. É bem por aqui, Thomas. Ótimo. Você está pronta? Sempre estou.
aqui! Não vou sair sem a pedra! Não vou sair sem a pedra! Tá certo! Vai! Isso é incrível! É uma nova mensagem! Uma escrita diferente! Ada! Ada! Por aqui! Abaixa! Leve a pedra Cypher a Robert. Ele é o único que pode ajudar agora. Acho que nenhum de nós vai sair daqui com vida. Não, você precisa. Saia daqui agora. Vai! Thomas! Toda grande civilização, através da história, criou uma linguagem escrita a fim de manter o controle de seu império. Gary? Então, quantas línguas você sabe? 11. 7 modernas e 4 mortas. Que legal. Olha, se vocês não levarem nada mais com vocês quando se graduarem, o melhor conselho que eu posso dar é apenas façam boas escolhas. Façam boas escolhas. Olha, tenham um ótimo verão. E não esqueçam de ler Guerra e Paz. Obrigado. Obrigado. Tchau, bom verão. Obrigado. Tchau. Muito obrigado. Boa sorte para vocês. No corredor não, por favor. Então, como foi o treino de natação? Eu bati meu melhor tempo. Olha só que bom. Como foi a escola? Ah, sei lá. Eu acho que eu nunca vou conseguir fazer esse pessoal gostar de mim. Tá tentando fazê-los aprender algumas coisas e ainda dá nota a eles. Não importa o que você faça, não vão gostar de você. Então, você vai ao cinema com o Kevin no sábado? Pai, Oh, que isso? Tem gente passando. Use o retrovisor, por favor. E a posição dos braços, Karen, 10 e 2, tá bom? Caramba, eles não te ensinam nada lá na autoescola? fica calmo, pai. Às vezes dá uma de velho rabugento. Você acha? Viva um pouco. E aí, já decidiu qual faculdade vai fazer? Não, mas já me classifiquei para 5 melhores. Meus parabéns. Obrigada, pai. Ah, querida, eu estou tão animado com essa viagem. Visitar outro país muda a sua perspectiva, aumenta a sua visão. Sabia que quando eu tinha a sua idade, meu avô me levou ao Coliseu? Dava para sentir a história. Foi como se os grandes líderes romanos estivessem sussurrando nos meus ouvidos, me contando seus segredos. Pai, Dava pra ver os gladiadores, aquelas Pai. espadas, aquelas Pai, coisas pai. todas. quem é ela? Ah, ela... não é ninguém. Vem, vamos indo pra casa. Carrie, entra em casa. Por que eu tenho que... Entra logo. Tá bom. Olá, Robert. Ele está morto, não está? Eu sinto muito. E esse é o único motivo de você estar aqui?
Não. Tá, vamos entrar. Então, por que você está aqui? Esse foi o último pedido dele. E como aconteceu? Achamos a segunda metade da pedra Cypher. A pedra Cypher. Ele passou os últimos dias só trabalhando numa tradução, encaixando as pedras sem parar. Ele achou que fosse seguro abrir a câmara. Mas não era. E o que tinha lá? Uma esfinge. Uma esfinge. Dá pra elaborar mais? Assim como os livros de mitologia a descrevem, uma cabeça demoníaca em um corpo de leão, capaz de tomar a forma humana. Eu sou a única que saiu viva de lá. O Thomas me pediu para te trazer a pedra completa e essas foram as últimas palavras dele. Bom, mas por que você não a levou para a agência primeiro? Ele falou uma coisa sobre nova inscrição. E a sua área é linguística. Tá bom, onde é que está essa pedra agora? Estou com ela aqui. Você a trouxe? Pra minha casa, Jessica! Relaxa, Robert. Ninguém me seguiu. Não importa, Jessica. Eu não posso correr esse risco. Karen! Karen! Hey, Karen! Não se usa mais bater? Não temos que sair agora. O que você não conseguir pôr na mala em 5 minutos, fica. Tá brincando? Agora, Karen! Qual é o problema, Robert? Qual é o problema, Jessica? Tá, eu vou te contar qual é o problema. O hall do conhecimento é protegido pelos servos de Isis. Se a besta não receber a chave verdadeira, então em nenhum lugar no mundo o transgressor ficará a salvo da fúria dos guardiões. Temos a pedra Cypher completa. É, eu sei. E vai ver, essa pedra nem é a chave verdadeira, não é? Karen, vamos, anda logo! Tá, quanto tempo temos? Não sei, mas eu não quero ficar aqui pra descobrir. Essa não seria a primeira vez. Espera aí, o que você tá querendo dizer com isso, Jessica? Nada. Não aperte o gatilho muito rápido quando atirar. Vai afetar sua mira. Essas coisas não adiantam nada. Balas nem arranham aquela coisa. Espera aí, Jessica. Será que você não tem nenhuma boa notícia pra dividir comigo hoje? Robert, olha, tudo bem você sofrer pela morte do seu pai. Eu sei que... Como é que é? Espera aí. Não. Espera aí. Já chega. O meu pai estava morto pra mim há muito tempo. Eu tenho uma vida. No presente e muito distante da obsessão dele com o passado. Você ensina história. Divide a mesma paixão. Está em você também. Não tente negar isso, Robert. É verdade. Você me conhece tão bem. Muito bem. Vi seus olhos brilharem quando disse que tínhamos a pedra. Você apareceu na minha porta com alguma criatura mítica atrás de você implorando por ajuda. Como é que é? Quer saber? Se eu não conhecesse vocês, eu diria que vocês planejaram isso. Que paranoia. É, ele tá me puxando de volta pra vida dele, da cova. Precisa de ajuda. Ele está bem, Jess. Ele está morto. Ou medicação. Tá pronta? Me disse que meu avô tava morto, só que ele tava vivo esse tempo todo, mas agora tá morto de verdade. Karen, me desculpa. Eu não queria que você se envolvesse. Eu mantive esses segredos por uma razão, pra te manter a salvo. Pai, mas o que tá acontecendo? Eu te conto depois. Mas agora, querida, por favor, confie em mim. Querida, vá pro carro. Se eu não estiver lá em 2 minutos, vá embora. Karen, agora! Pega o meu! A chave tá lá! É a esfinge! Droga!
Obrigado. O que fazemos? Eu seguro ele. Vai lá e veja se sua filha tá... a salvo. Jéssica! Pode dirigir? Posso. Legal, fique pronta. Aí, pega isso! O que aconteceu lá atrás? Gás, fogo e bom. Ele voltou. O que foi aquela coisa na casa? Em 10.500 a.C., a Guerra das Pirâmides entre dois clãs egípcios acabou selando o rol do conhecimento. Estava numa câmara interdimensional sob a esfinge de Gizé. Acreditava-se que essa câmara continha a história da Terra. E a pedra Cypher era a chave para abrir essa câmara. Diziam que cada um dos dois clãs ficou com uma parte da pedra, uma garantia de que não pudesse ser aberta, a não ser que houvesse uma cooperação entre os dois clãs. Mas 30 anos atrás, o seu avô achou uma metade da pedra. E de acordo com a Jéssica, a outra metade foi encontrada uma semana atrás. Foi quando o seu avô tentou abrir a câmara. Alguma coisa não deu certo. Pena você não tê-lo conhecido. Ele era um grande homem. Essa criatura é a guardiã do reino do conhecimento, mas eu não sei o que ela quer. É tudo o que eu sei, até eu mesmo poder analisar a pedra. Tá em cima da gente. Caramba, agora ferrou. Karen! Que foi? Não é palavrão. Droga. Onde aprendeu a dirigir desse jeito? Seu pai que me ensinou. Você me ensina? Vamos primeiro tentar sobreviver a esse monstro, pode ser? Pra onde estamos indo? Eu te falo quando chegarmos lá. Nós já chegamos? Estamos a
salvo daquela coisa? Aquele campo de força impediu o oceano de esmagar a cidade de Atlântida por uns 200 anos. Espero que nos dê tempo de descobrir o que está acontecendo. Que lugar é esse? O Sentinela. Foi Franklin Roosevelt que o idealizou. Por que foi construído? Durante a Segunda Guerra Mundial, Hitler tinha arqueologistas vasculhando o mundo atrás de objetos místicos e religiosos. Isso foi a resposta de Roosevelt, o seu bisavô. Requerendo acesso para liderava o Karen, grupo. uma E visitante. o seu avô acabou herdando a posição. E como entrou nisso? Na verdade, eu não entrei. Então é do governo. No começo, apenas Roosevelt sabia sobre isso. Quando ele morreu, o Sentinela existia, só que não oficialmente. Nunca houve uma ligação direta com a Casa Branca. Então, Lane decidiu esperar e ver como Truman lidaria com o poder que ele herdou. Quando Truman soltou a segunda bomba H, seu bisavô decidiu que talvez o Sentinela devesse existir sozinho, sabe, fora do radar. Ele acreditava que qualquer homem que pudesse usar tal força de destruição não podia receber os segredos que ele havia descoberto. Então, o Sentinela evoluiu. Sua missão principal se tornou a busca pela verdade, comprometido com a iluminação da raça humana. Então não é do governo. De certo modo, é maior do que o governo. Querida, se o Sentinela tornasse público algumas das descobertas que fizeram, toda a zona de conforto que conhecemos acabaria num instante. Comércio, religião, tudo isso seria posto em xeque. Que tipo de descobertas? Descobertas que você não conta à sua filha de 16 anos, a não ser que queira que ela nunca mais durma em paz de novo. A volta do filho pródigo. Você sempre soube como fazer uma entrada dramática. Como vai? Bem. E quem é essa? Ryder, essa é minha filha Karen. Muito prazer. Ela se parece com a mãe. Ela era muito bonita. Podem me dar licença? Você não precisava trazer civis para isso. As ordens do Thomas foram para localizar o Robert e trazê-lo. Fiquei muito preocupado com você. Ficou fora de comunicação há muito tempo. Dr. Crane, criptologia. Dr. Crane, criptologia. O triunvirato. Junto de novo depois de tantos anos. Então, vamos lá? Eu lamento pelas circunstâncias. Com a morte do seu pai, será a primeira vez desde a sua criação que Sentinela não será presidida por alguém da sua família. Bom, por mim tudo bem. Você pode ficar com ela. Se eu quisesse morar aqui, eu teria ficado. Vamos deixar vocês dois mais confortáveis enquanto lidamos com o proverbial bárbaro do portal. Olha só. Apesar das minhas diferenças com o meu pai, foi aquele monstro lá fora que o matou. E eu gostaria de mandá-lo de volta pro lugar de onde ele saiu. Vamos, Ryder. Sabe que ele é o melhor. Ele é melhor que o Thomas. Devolva as credenciais dele. Está bem. O que precisa? Um lugar para trabalhar. De acordo com a Jessica, a pedra está mostrando uma nova mensagem. Estamos à sua disposição. Dê a ele o que precisar. É bom tê-lo de volta. Obrigado. De nada. Olha, obrigado pelo voto de confiança. Pode merecer a chance de estar de volta ao jogo. Era o que o Thomas queria. E aí, no que precisa de mim? Que a mantenha fora de problemas, pode ser? Tá. Agente Decker, iniciar missão vermelha. Agente Decker, iniciar missão vermelha. Oi. Oi. Eu trouxe uma planta das duas pedras separadas. Se ajudar.
Obrigado. De nada. Ei, Robert. Que é? Eu sei que nós passamos por muita coisa, mas... Sabe, se isso ajudar, é muito bom ter você de volta. Também acho bom estar de volta. Que interessante. A primeira mensagem estava em egípcio. E agora está em grego antigo. Tá legal, pai. Vamos descobrir o que aconteceu. Uma biblioteca. Não é apenas uma biblioteca, é a principal. Eu esperava uma coisa mais glamurosa. Seu avô achava que a tecnologia desumanizava a gente. Nos tornava preguiçosos. Dizia que computadores eram como fast food pro cérebro. Então você e meu pai, hein? Isso foi há muito tempo. Depois que sua mãe morreu. Você a conheceu? Eu a vi. Uma vez. Era maravilhosa. Ela era gentil, generosa. Ela fazia seu pai muito feliz. E ele conseguia ser muito charmoso, um rapaz legal. Tá brincando? Não. Eu sempre considerei meu pai o oposto do cara legal. Não, acredite em mim, seu pai era muito, muito legal naquela época. E o que mudou? Ele teve uma briga com seu avô. Brigaram por quê? Não é um assunto meu pra discutir. Pergunte a seu pai. E quanto ao meu avô, então? Como ele era? Brilhante. Decente. Nobre até o fim. Tinha muito orgulho de você. Ele não me conhecia. Como ele podia sentir alguma coisa por mim? Vem ver uma coisa. Vamos lá. Como ele conseguiu isso? Seu avô era um homem muito poderoso. E ele usava a influência dele para ficar de olho em você. Para ter certeza de que estava bem. Ele sabia tudo sobre mim. E eu não sabia nada sobre ele. É. Partiu o coração dele. Cada um dos 4 enigmas da Esfinge vai lhe guiar para as 4 pedras radiantes. Tá, entendi. Só então, a Anak do Destino vai acalmar o servo de Isis. E então, a Anak do Destino vai acalmar o servo de Isis e revelar todo o conhecimento do céu e da terra.
O que conseguiu? A tradução original do meu pai sobre as pedras estava errada. Como? Eu não sei, alguém sabotou o texto dele. O suficiente para esconder umas palavras-chave. Evitou que ele visse o aviso sobre soltar o guardião. Então tem um traidor entre a gente. Quem é que tem acesso a esse texto? Tínhamos toda uma equipe. Havia criptólogos, linguistas, egiptólogos, teólogos. Havia dúzias de pessoas com acesso a instituições acadêmicas de todo o mundo. Todas com permissões da mais alta ordem, todas com credenciais. É gente demais, né? Eu vou pessoalmente investigar cada um deles até descobrir quem fez isso. Olha, infelizmente, Ryder, achar um possível agente duplo é a menor das nossas preocupações agora. Aqui se lê. Quando a esfinge de novo andar sobre a terra, Ra irá se erguer e tombar 3 vezes antes que o guardião evoque a praga de Ísis para proteger seus segredos. O que isso significa? Querida, Ra era a antiga representação do Sol. Eu diria que temos cerca de 3 dias para destruir essa criatura ou mandá-la de volta para o lugar dela. Correção, são apenas 2 dias. Levou um dia para pegar a pedra e voltar aqui. E se nós não destruirmos essa coisa? Teremos a praga de Ísis. E acho que nenhum de nós vai querer descobrir exatamente o que isso significa. Me dá só um minuto. Por onde começamos? O primeiro enigma. O raio poderoso, uma maravilha para se admirar. Numa mão a vitória, na outra mão o ouro. Que era? Bom, pela escrita e pelas ferramentas usadas para talharem na pedra, eu diria que o enigma foi escrito entre 250 e 300 a.C. Olhem, O que é isso? é uma super vacina. Combate qualquer vírus ou praga conhecida pelo homem. E você espera que isso funcione contra a praga de Ísis? Ryder, é a fúria dos deuses. Eu acho que não tem nada nos dias de hoje que possa deter isso. Pode até não funcionar, mas pelo menos vamos ganhar um tempo. Gente, nós vamos pra Grécia. Zeus. Como vamos sair daqui? Pela passagem aérea do outro lado da montanha. Vou chamar a equipe de voo e deixar o rock pronto. Não há como uma criatura mitológica derrubar um equipamento moderno que pode viajar a Mach 5. Já que isso não é hipotético, Ryder, eu diria que o mítico avião vai se mostrar mais frágil do que você pensa. Veremos. Somos mais rápidos. Tomara que também sejamos mais espertos. Ryder, assume aqui. Tudo bem. Essa foi uma boa ideia. Não é o único que usa o cérebro por aqui. Você quer dizer ao invés de confronto físico? Tem hora e lugar para tudo. Incluindo físico. Karen, a Grécia estava na sua lista de visitas? Agora está. Nem preciso dizer que não vamos ter muito tempo para visitar os lugares. Vou poder dizer que já estive lá. Se sobrevivermos. Querida, agora você entende por que eu não te contei nada antes, né? Ainda acho que não foi certo.
Mas entendo por que fez isso. É só o que eu posso pedir. O que exatamente estamos procurando? A estátua de Zeus em Olímpia. Não são apenas ruínas? São sim. Com as escavações que fizeram, não teriam achado a pedra radiante? Jazz, você está pensando tridimensionalmente. Olha, pelo que você me disse sobre o portal da pirâmide, o hall do conhecimento deve estar num plano diferente de existência. Como resultado, faria sentido as pedras radiantes estarem numa situação similar. Você tá falando em quarta dimensão? Viagem no tempo? Não. Teoria multiversa. Múltiplos universos sobrepostos um em cima do outro, existindo no mesmo plano espacial. A esfinge é a marca onde o nosso mundo e o mundo que tem o hall do conhecimento se conectam. Só precisamos da chave para o armário de objetos, por assim dizer. Sei. Esse enigma é muito fácil. Fácil demais. Eu acho que, na verdade, entrar na câmara oculta não vai ser o problema, mas sair de lá é que vai ser ferrado. Quero dizer, difícil. Olímpia, Grécia. Aqui estamos, Santuário de Zeus. O Altis e o local dos Jogos Olímpicos originais. Sabiam que por 1000 anos de paz e guerra, os gregos sempre se reuniam aqui para celebrarem este festival? E uma simples coroa de oliveira era o bastante para imortalizar a vitória, sua família e sua cidade. Obrigado, professor. Devo lembrá-lo da inerente pandemia que estamos tentando evitar? Claro. Uou! Karen, por favor, não é assim que a gente entra em outras dimensões. E por acaso tem outro jeito de entrar em outra dimensão? Na verdade, não. Mas, por favor, fica atrás de mim, tá? Olha, e por que vocês dois não ficam atrás de mim? Jess, essas armas serão tão inúteis contra qualquer coisa lá dentro como foram contra a esfinge. É meu amuleto de sorte. Me dá um tempo. Vamos. Eu vou guardar o forte daqui. Estamos fechados aqui. Tem um motivo para as pedras ficarem escondidas por tanto tempo. Olha só. Não se mexam. Nossa, isso foi um belo truque. Você já viu isso antes? Não. Na verdade, o próprio Zeus mandava seus raios para nos deter. Se isso aí não estivesse ameaçando nossas vidas, eu diria que foi muito fascinante. Isso saiu do nada. Tá legal. E aí, o que vocês acham? Quebrar o circuito. Como vai fazer isso? Vou precisar do seu cinto. E vou precisar da sua arma. Vou tê-la de volta? Sem garantias. Vai dar certo. Sua filha não gosta muito de sair? Bom, no lugar de bonecas, a Karen tinha um laboratório de química. Quem vai? Eu. Eu vou. Sou mais rápida. Não quero que se arrisque. Não tem escolha.
Assim que eu jogar, tem que sair correndo. Tá bom. Tudo bem, tá legal, mas presta atenção. Só pra estarmos no mesmo plano. 1, 2, 3, vai. Tá bom. Atenção. 1, 2... E aí? Tudo bem? Filha, pra trás. O que é essa coisa aí? Arma de gravidade. Intensifica o campo de gravidade do seu alvo. E ainda funciona. Pessoal, vamos! Só um jarro de cristal. Bom, se os mitos nos ensinam alguma coisa, que nem sempre podemos confiar nas aparências externas das coisas. No lugar e na hora certa, eu tenho certeza de que isso vai revelar sua força escondida. Isso é incrível. Tem uma outra nova mensagem. Desta vez está em sumério, a língua antiga da Babilônia. Aqui diz: um coração saudoso, atirado numa terra deserta, um jardim suspenso no meio da areia. Um oásis? Eu não sei, pode ser. Espera um pouco. Espera. Deserto. Jardim. Deserto. O jardim suspenso da Babilônia. Outra das 7 maravilhas do mundo antigo. Qual é a ligação com as 7 maravilhas? Bom, faria sentido usar as maravilhas como marcos para esconder as pedras. Quando esses enigmas foram escritos, as 7 já eram famosas em todos os cantos do mundo. Nabucodonosor II construiu os jardins para sua esposa doente, mas nunca provaram que realmente existiram. Vou mandar uma equipe do Sentinela imediatamente. Não há segredo que não descobramos. Ryder, Babilônia é no Iraque nos dias de hoje. Como nós vamos chegar perto? Bagdá, Iraque. Não acredito que você tenha uma linha direta com o presidente. Dividimos o mesmo desrespeito mútuo, mas ele sabe como deixar isso de lado quando eu peço. Vamos lá? Coloca essas coordenadas no GPS. Senhor, não tem nada nessa localização. Qual o seu nome, soldado? Cabo Evans, senhor. Cabo Evans, seu comandante o informou sobre o nosso nível de permissão, não foi? Sim, senhor. Então você entende que sua posição, Cabo Evans, não é questionar. Sua tarefa é fazer o que te mandam. Senhor, sim, senhor. Obrigado. Por que o Ryder ficou com a posição número 2? Isso não é importante. Por favor, não me entenda mal. Ele é bom no que faz aqui. Eu pensei que essa posição seria sua depois que eu saí. Eu recusei. O quê? Por quê? Você sabe que mexer com papelada nunca foi meu lance. Eu só achei que eu devia ficar perto do Thomas, só isso. Jessica, o que está querendo me dizer? Nada. Eu só achei que era mais importante eu ir a campo com o Thomas do que ficar em escritórios e relaxando com meus próprios projetos. Base de controle, estamos precisando de uma... Tinha alguma coisa errada com ele, não tinha? Estamos com vários soldados feridos. Câmbio. Não tinha, Jess. Entendido, Alpha 3. Estamos providenciando e vamos enviar o mais rápido possível. Câmbio. É entendido, base. Ele estava nos estágios iniciais de Parkinson. Medicamentos. Câmbio. Quem sabia? Só eu e ele.
Tentamos manter isso escondido o maior tempo possível. Olha, não me entenda mal, mas o Ryder é um agente de campo. Ele não entende o lado acadêmico do Sentinela. Bom, desculpa, você não estava disponível para consultas, então eu fiz o máximo que pude dentro das circunstâncias. Olha, Jazz, você tá deixando seus sentimentos ficarem no caminho, assim como o Ei, meu pai. você não pode me julgar. Foi você quem foi embora. Eu não tô te julgando, eu só tô fazendo uma afirmação. É que eu achei que íamos ter mais tempo para descobrir as coisas. Bom, o que nós precisamos descobrir agora é quem foi que sabotou a tradução do meu pai. Mal posso esperar para pôr minhas mãos nesse traidor. Fiquem bem atentos, rapazes. Você quer entrar nesse? Obrigado, é melhor eu ficar aqui. Caso a criatura apareça de novo. Bom, boa sorte. Igualmente. Robert. Eu não gosto disso. Para trás. Belo tiro, Jéssica. O ricochete vai acabar. Ai, deixa eu ver. Agora. Como pode fazer esse tipo de conta de cabeça? Você não pode? Não. Vamos ver o que temos. Aguenta aí! Tem que ter uma pista aqui em algum lugar. Rápido! Vamos!
Aguenta aí, Jess! Terry, vem aqui rápido! Vou tentar uma coisa. Não há retorno. O quê? A água tá entrando, mas não tá saindo. E o que a gente faz? É por hidrodinâmica. O líquido não pode ser comprimido, então se a água não estiver saindo, a pressão nas paredes da câmara tá aumentando. Garota esperta. Pra trás! Pra trás! Pra trás! Espera! O quê? Ainda não, pai! Terry! Ainda não, pai! Terry! Por favor! Vamos! Ainda não! Vamos! Espera! Você me ouviu, pai? Espera! Espera! Agora! Vamos embora daqui! Vamos, vamos! Ei, aqui! Desse lado! Entrem, agora! Vamos, vamos! Pedi um ataque aéreo! Vai, rápido! O que aconteceu com vocês? Ah, nem te É conto. uma longa história. E o que aconteceu com você? Tentei reverter a polaridade da arma de gravidade para mandar a esfinge pro ar e pegá-la por baixo, mas a arma não funcionou. Daí eu tive que pedir reforços. Estamos esgotando os meios de derrotar essa coisa. Tá bom, olha, só precisamos achar mais uma pedra. Vamos esperar para ficar um passo à frente dela. Tá legal, é que isso é estranho. A mensagem tá em egípcio de novo. E essa foi a primeira vez que a língua do enigma se repetiu. E o que significa isso? Eu não sei. Como você tá indo? Eu tô bem. Mas eu nunca mais vou olhar pra uma história de criatura mitológica do mesmo jeito de novo. Karen, você foi muito corajosa. Eu tô muito orgulhoso de você. Agora nós só precisamos descobrir como achar outra pedra. Obrigada por ter me salvado. Você se acostuma com isso? Digo, fica arriscando sua vida. Na verdade, não. Você apenas tenta se preparar para o pior e, quando o inesperado acontece, faz o melhor que pode. Então como continua fazendo isso? Eu apenas reajo. E penso nisso depois. Acho que eu não sou capaz disso. Bom, tem os que pensam e os que fazem. Acho que você tem um pouco dos dois. Agora já o seu pai é dos que pensam. Dizem que os opostos se atraem. É o que eles dizem. Por que você terminou com meu pai? Não fui eu. Ele terminou comigo. Por quê? Ele queria uma vida real. Uma chance de ficar com você. E eu não consegui imaginar a minha sem ação. Você o amava? Olha, consegui.
Face de pedra olha para o céu, câmara guardada por olho cuidadoso. As 4 maravilhas restantes são o Templo de Artemis, o Mausoléu de Helicarnassos, o Colossus de Rhodes e o Farol de Alexandria. O farol de Alexandria era uma torre de vigia feita de pedra. A pista estava escrita em egípcio. Vamos pro Egito, então. Alexandria, Egito. O farol de Alexandria foi adicionado na lista das 7 maravilhas do mundo antigo no século VI. E por mais de 1.500 anos foi a construção feita pelo homem mais alto do mundo. Além das grandes pirâmides, é claro. E em 1323 o farol foi destruído por um terremoto. Mas as pedras que caíram foram usadas para fazer o Forte Kate Bay, no local da enorme estrutura em 1480. Lá está. É lindo, não é? Os restos do farol incorporados nas paredes de um forte são claramente visíveis comparados com a alvenaria das imediações. E os outros restos do farol estão aqui no porto. Já passamos por cada centímetro desta ilha. Não há sinal do portal em lugar nenhum. Eu acho que nós deixamos passar alguma coisa. As grandes pirâmides, a estátua de Zeus, os jardins suspensos, todos são uma das 7 maravilhas. Bom, talvez todas tenham alguma coisa em comum e não estamos vendo a ligação. Se um deles ainda estivesse de pé, saberíamos o local certo, mas... Escutem, nosso tempo é de 16 horas apenas. Bom, talvez a parte do farol em que precisamos pôr a pedra tenha caído no porto em 1323. Eu acho que não. Mas, Jessica, o enigma nos trouxe até aqui. Será? Face de pedra, olha para o céu. Câmara guardada por olho cuidadoso. Parece irônico voltarmos para o lugar onde tudo isso começou. Foi lá que meu avô morreu? Jess, não use isso. Robert, por favor. É muito perigoso. A esfinge deve estar lá dentro esperando por nós. Perdeu sua coragem? Não, é que eu já estive aqui antes. Nós não viemos até aqui só para darmos as costas agora. Se jogarmos um míssil de ataque nessa coisa, já era! Ryder! E aí, alguém tem alguma ideia? Água? Alguém tem água aí? Mais alguma ideia? Podemos tirar o que faz queimar. O oxigênio alimenta o fogo. Precisamos criar um vácuo. É, mas também precisamos de oxigênio para respirar. Esperem, já sei. Afastem-se. Vão todos pro canto da parede. Tem certeza? Tenho. Vi isso nos campos de petróleo depois da Guerra do Golfo. Aqui, rápido!
Está tão perto que quase posso senti-lo. Esta provavelmente era a câmara interdimensional. As outras 3 foram criadas muito depois dela. Pra que propósito? Acho que era para impedir qualquer um de roubar a Anak do destino e ganhar acesso ao hall do conhecimento. Lá está. O quê? Não, espera! E agora? Uma nova mensagem. Egípcia. A última pedra nos levará a Anak do destino. Quando estivermos com a Anak, poderemos eliminar a Esfinge e ganhar acesso ao hall do conhecimento. E também poderá salvar o mundo de uma praga de proporções bíblicas. É claro, é claro. Espera. Acho que descobri. Terra, céu, oceano, sol. Equilíbrio, éter. Os 4 combinados vão criar um. Não tô conseguindo nenhum sinal. É porque estamos em outra dimensão. Éter é achar o 5º elemento na ciência da Era Clássica. Também era a pura essência dos deuses. Terra, céu, oceano, sol. Os 4 elementos terrestres. Então o raio da primeira câmara deve representar o ar. A segunda era a água, com certeza. A última era o fogo. Então o elemento que falta é a terra. Sim. Eu vou entrar. Não, espera! Segura! Pra trás! Segura! Você está bem? Estou. O que aconteceu? Hipócrates disse que a única coisa no mundo que contém os 4 elementos em equilíbrio é o ser humano. Tá, mas até onde eu sei, Ryder é um Homo sapiens e ele afundou, então... Qual é a questão? Não tenho certeza. Ele presumiu que o teste seria físico por natureza e Ryder é um corpo físico, mas... Jess, acho que eu descobri como conseguir a Anak. Rápido, me passe as pedras. Me passe as pedras, rápido! Me dá. Muito bem. Não pode haver nenhuma barreira entre o homem e o elemento. Pai! Tem que ficar pelado. Querida, o mais importante agora é estar seguro. Todos os elementos em equilíbrio contidos no corpo humano devem me ajudar a passar ileso. É incrível. E desconcertante. A Anak é o símbolo egípcio da vida. A chave para os portões da morte. Tem uma inscrição. Em egípcio? É um enigma. Jess, rápido o texto. Eu sei que está aqui, eu sei que está aqui. Pai,
O que é que anda sobre 4 pernas de manhã, 2 pernas à tarde e caminha sobre 3 pernas à noite? O enigma mais antigo que existe. É de Sófocles. A resposta é o homem. Você sabe grego e egípcio? O bastante para me virar. Achei que eu era o único capaz o suficiente para traduzir durante o voo. Quando você saiu do Sentinela, alguns tiveram que substituí-lo. Thomas me ensinou bem. Espera um pouco. Você teve acesso ao texto do meu pai? É claro que eu tive. É claro que você teve. Não acredito! Desgraçado! O que está dizendo? Você teve a oportunidade perfeita para alterar o texto e para enganar o meu pai. Não foi? Não foi! Por quê? O medo do seu pai do abuso do poder nos privou de muitas descobertas. Cada passo para frente que eu dava, ele puxava para trás. Você pode não ter tido problemas de viver na sombra dele, mas eu tive. Escuta aqui. O meu pai te amou como um filho. E você o traiu, Ryder. Eu não queria que ele morresse. Se eu tivesse mantido aquela passagem, ele nunca teria tido acesso ao rol do conhecimento. Nunca! Então você decidiu pôr o plano todo em perigo. Hã? Pra quê? Por tudo o que contém no rol do conhecimento. É inimaginável sequer começar a pensar na riqueza que tem lá dentro. Vocês dois sabem, mais do que todos, conhecimento é poder. E eu quero tudo. Não! Seu desgraçado! Achei que não funcionasse. Eu menti. Eu só tinha algumas cargas restando, mas achei que iria precisar para uma coisa assim. Não tem localização nova indicada, Robert. O que isso significa? Tá dizendo pra você ir pro inferno. Você é quem sabe. Mas ainda tem uma escolha. Ou você está comigo, ou está contra mim. Se você me ajudar... Eu já escolhi. E eu escolhi estar contra você. Ah, ótimo. Eu preciso entrar no rol do conhecimento. Temos que ir atrás dele. Não, não temos não. Temos sim. Precisamos da Anak do Destino se quisermos matar aquele monstro e impedir a praga de Isis. Rápido, vamos.
Você tem um plano? Eu tô pensando nisso. Tem alguma coisa a ver com o enigma da espada, com certeza. Ryder respondeu certo, a resposta é o homem. Como isso ajuda a matar uma criatura mítica de outra dimensão? Bom, é nisso que eu tô pensando. Temos que pensar em algo rápido, porque só restam algumas horas até o Armagedon. O que é aquilo? A praga de Isis. Todos nós vamos morrer. Já começou. Acabou nosso tempo. Temos os inoculantes no Sentinela. Podemos distribuí-los, Jess, podemos presta levar... atenção. Isso não vai ajudar. O homem quer ser como Deus. Quer ser poderoso, saber de tudo. Provamos da fruta proibida e agora pagamos o preço. Pelo conhecimento. Não, por ubris. Querer ser como os deuses. Vamos embora daqui. Carrie, me escuta. Olha, eu preciso parar isso agora. Mas eu não quero que nada aconteça com você. Você é tudo que tenho. Você precisa ser forte. Porque se eu não voltar, você tem que se lembrar que o que eu fiz foi importante. E que você estará aqui por causa disso. Pai, eu te amo. Eu também te amo. Eu vou com você. Não. Eu vou Não. com você. Fica aqui. Nós teremos tempo bastante quando eu voltar. Tá, mas e se você não voltar? Me escuta. Isso é mais importante do que você e eu agora. Cuida da minha filha.
enigma está tentando me dizer como te derrotar. A resposta é homem, então é possível um homem te derrotar! Anak é a chave que abre o portal da morte. Ela abre o portal da morte. A pista é o homem. Olá, filho. Pai? Você se saiu bem. Você é um fantasma? Eu tô morto? Está esquecendo as leis básicas da física, Robert? A energia nunca é criada ou destruída, apenas transformada. Eu acabei me unindo ao éter. Eu sou parte da consciência coletiva. Minha essência foi reclamada pelos deuses. Tá, mas por favor, me diz que eu não vou ter que lutar contra você. Não. Sou um mensageiro. Ao solucionar os enigmas e derrotar a esfinge, você se tornou o maior campeão da raça humana. E como resultado, tem o direito de se beneficiar do conhecimento das eras e ter acesso a tudo o que contém nos arquivos aqui. Você tem a eternidade para contemplar e ponderar. E você nunca envelhecerá enquanto estiver no hall do conhecimento. Eu tenho uma escolha? Bom, você pode voltar à sua velha vida. Se quiser voltar à sua existência mundana, como se nada disso tivesse acontecido. Mas o tempo vai passar no mundo real se eu decidir ficar? Sim, o tempo vai continuar passando no reino do mundo. Mas, pai, e quanto a Karen? E quanto a Jessica? Você terá a chance de voltar e se despedir delas. Tenho que desistir do que eu tenho lá? Desistir de quem eu amo por esse prêmio? Robert, você pode receber a chave que vai revelar os segredos do universo e saber a resposta de todas as perguntas que você já fez. Vai entender as origens do universo, aprender a falar todas as línguas que já existiram, assistir à história revelada bem diante dos seus olhos e saber que há motivo de existir há alguma coisa ao invés do nada. Você será como um deus. Você tem a oportunidade que eu nunca tive. Uma coisa com a qual eu só podia sonhar.
Eu não posso ir com você. Mas eu posso te mostrar o caminho. Ei, calma, vai ficar tudo bem. Eu não quero ficar sozinha. Não vai ficar. Eu tô aqui. Estou aqui. Quando vamos desistir? Nunca. Nunca. Eu tô bem. Jess. Fala. Acho que eu consegui. É? Acho que eu impedi a praga. Legal. Legal. Você não achava que era exatamente o oposto? Aquilo foi quando eu era muito mais nova e imatura. Agora, eu já viajei bastante. Então, o que aconteceu com a esfinge? Não havia como lutar com ela. O enigma da Anak era a chave. Eu só não tinha ideia de como usá-la. E o que você fez? Eu literalmente caí na minha espada. E a esfinge? Ela virou pedra. Karen, posso falar um pouco com seu pai? Uhum. Tá tudo bem. Tá. O que você não está dizendo? Eu vi o meu pai. Você viu? E o que ele falou? Ele queria que eu escolhesse entre o conhecimento e o amor. E então, qual escolha você fez? A escolha certa. Já era hora do meu pai entrar em ação.